Fala comigo, tropa! Palpite para o nosso dia 13 de junho de 2023, terça-feira de Campeonato Argentino. Então, sem mais delongas, vamos para os jogos. Bom, tropa, vamos lá. Terçou amanhã, aquela gradezinha fraca, a gente tá em data FIFA, mas se eu não me engano, a partir do vídeo de amanhã começam os jogos das seleções, a gente vai ter essa semana ainda bastante amistoso, vai ter as semifinais da Nations League da Europa, tem coisa boa, tá ligado? Tem coisa boa sim. Seguinte, o que a gente tem pra amanhã? Campeonato Argentino. Tá bom? Passando sobre o domingo, foi um dia maravilhoso, com exceção do bilhete do canal. O jogo do Bodoglin. Bodoglin massacrou o primeiro tempo, a bola não entrou. E o jogo do Molde também foi muito fraco, foi apenas 1-0, perdeu o jogo, mas o restante é show de bola. Brasileirão pra gente no domingo, show de bola. Acertamos tudo. E é isso, né? Bilhetinho free, gravamos mais uma vez. Quem não tá no meu grupo, vou deixar aqui o link. Cara, 2 bingo, hein? Deixei um bingo sábado e um bingo domingo. Os dois a gente ficou por apenas um joguinho, mas a gente vai conseguir de novo. Semana passada a gente cravou, nessa agora faltou detalhe e a gente vai seguir aí tentando. Vambora! 6 horas da noite, eu tenho um jogo do Colón Santa Fé contra o Estudiantes La Plata. Estudiantes que é um time melhor, temporada passada fez uma boa campanha na Libertadores, acabou sendo eliminado pelo Atlético Paranaense, que foi pra final, e agora tá ali brigando com o Bragantino pela primeira colocação na Sul-Americana, diferente do Colón Santa Fé, que é um time que, se a gente olhar aqui, ó, ele vem de 4 jogos sem vencer, é um time que empata bastante, enfrentando o Estudiantes, que está invicto a 10 jogos. Grande momento tá vivendo o Estudiantes aí nesses últimos jogos. Se a gente olhar a classificação, o Estudiantes é o 4º colocado, tá a 6 pontos do líder River Plate, né? Tá brigando ali ainda pelo título. Em 19 jogos, ganhou 10, empatou 5, perdeu 4. E vai pegar o rei do empate, né? O Colón Santa Fé, em 19 jogos, empatou 11. É um time que só ganhou 3, empatou 11, perdeu 5. Se você olhar, ele perdeu quase a mesma coisa que o Estudiantes. E um tá em quarto, outro tá em 22º. O problema é que ele empata bastante. Fez 17 gols e sofreu 20, né? Também média baixíssima de gols. Em 19 jogos fez 17, é uma média de menos gols feitos do que partidas. E o Estudiantes tem uma defesa muito boa. Em 19 jogos sofreu 16 gols. O que eu guardo desse jogo? 2 cenários. Campeonato Argentino, a gente tem explorado esse menos de 4 gols, nesse menos de 3 gols e meio. Mas esse jogo, para quem quiser dar uma ousada, um dupla chance para o Estudiantes cai muito bem. É um time que está invicto aí há 10 jogos, enfrentando o rei do empate, né? O Colón Santa Fé. É um time que empata bastante e no dupla chance, caso o jogo termine empatado, a gente vence. É um pouco mais arriscado, porque é uma partida fora de casa, mas considerando esses fatores aí, que um só empata e o outro não perde, né? Um empate seria interessante pra gente, tá legal? Então, eu gosto muito desse dupla chance para o Estudiantes La Plata. Cuidado com a vitória, você quer na vitória, porque se empatar, né, cara, esse jogo tem um cheiro do empate, né, ainda mais que se fosse dentro da casa do Estudiantes, eu ia, não, dá pra gente ir com a vitória, mas como é fora de casa, o joguinho tem um cheiro do empate, ou jogo para poucos gols também. Também às 6 horas eu tenho Defensa e Justiça contra o Belgrano. O que acontece? O Belgrano é um time que subiu agora para a primeira divisão, o Defensa é favorito. O problema é que o Defensa ele tem uma dificuldade de ganhar em casa do Belgrano. Se eu não me engano, a última vez que ele ganhou foi em 2015, 2014, que ganhou em casa. Tudo bem que o Belgrano é um time que fica na segunda divisão, né? Poucas vezes joga ali a divisão de elite, mas quando elas se enfrentam tem esse histórico aí. Será que vai ser dessa vez que o Defensa vai conseguir quebrar, né, essa sequência aí de sem vencer o Belgrano? O Defensa que tá 4 jogos sem vencer, o Belgrano dos últimos 5 jogos ganhou 2, né? Tava 3 jogos sem vencer, acabou vencendo na última partida. Defensa é um time over na Argentina, mais de 1,5 em 9 dos últimos 10, vem marcando gols em 9 dos seus últimos 10 jogos e não perdeu em 9. Né, dos últimos 10 jogos só perdeu 1. Já o Belgrano, menos 3 gols e meio nas últimas 10, ambas marcam não em 9, gol no primeiro tempo em 8. Vamos dar uma olhada na classificação, as duas equipes aqui bem próximas na tabela. O Belgrano tem um ponto a mais, porém tem um jogo a mais também. Só que olha só o campeonato argentino como é que é. O Belgrano, ele em 19 jogos fez 17 gols. Um time que faz muito pouco gol. E sofreu 15, né? Sofre pouquíssimos gols também. E o Defensa em 18 jogos fez 23 gols, já tem uma média um pouco maior, mas sofreu 12, né? Também sofre pouquíssimos gols. Em 18 jogos sofreu 12 gols. Vai o Vasco aí. Todo jogo o Vasco toma 2 gols. E aí, apostaram na renda fixa contra o Vasco? E o gol que o Putão perdeu aí? Podia empatar, né, o Vascão, porque já tinha dado pagamento antecipado. Deixei na segunda-feira, depois do jogo contra o Flamengo, no meu Instagram. Falei, jogo
95% achado no chão, que estava pagando 1,95 a vitória do Inter contra o Vasco. Só não pegou quem não quis. Tô lá desde segunda-feira. Vendei 3 de novo ontem, né? Botei 2 unidades contra o Vasco. Não teve jeito. Mas aí já pagou antecipado? Podia tentar empatar, né? Virar. Vamos lá. Dentro de casa, o Defensa e Justiça, em 10 jogos, fez 13 gols e sofreu 9. Dentro de casa, ele tem uma média interessante aqui de gols. Fora de casa, o Belgrano, em 10 jogos, fez 8 gols e sofreu 11. Sofre bastante gol fora de casa o Belgrano. Bastante pra Argentina, né? Vamos lá, o que eu guardo desse jogo? Menos 3 gols e meio, inevitavelmente. São duas equipes que têm uma defesa muito boa, né? Duas equipes que sofrem poucos gols e não tem um ataque tão bom assim. Eu gosto do Defensa e Justiça com o empate também. Né? Jogar a favor do empate é interessante, pelo fato dele ser mandante, mas tem esse retrospecto ruim que o Defensa tem muita dificuldade de ganhar o Belgrano dentro dos seus domínios. Então, aqui gols é mais safe, ao meu ver, mas dá para arriscar esse Defensa com empate também. No bilhete tem uma coisa que você pode botar, que é pro Defensa marcar um gol no jogo. Né? Pelo menos um gol, acredito que ele vai fazer. É um time que faz gol dentro de casa. O Belgrano é um time que sofre gols fora de casa. Então, para botar no bilhete, deve estar pagando em torno ali de 1,30. O Defensa e Justiça é fazer um gol. Numa casa normal, tipo a Betano, Betfair, você vai botar mais de meio gol para o Defensa e Justiça. E na 365, que vem tudo embolado, você coloca time sem sofrer gols. É um mercado, vai lá em gols, aí time sem sofrer gols. Aí você vai botar Belgrano, não. Parece meio confuso, mas tu quer assim, esse time vai ficar sem sofrer gols? Aí se tu botar assim, quer dizer que o time não vai sofrer gol. E se tu botar não, quer dizer que o time vai sofrer pelo menos um gol. Eu sei que é meio confuso, mas se você quiser fazer esse tipo de entrada ou entrar para algum time fazer um gol, é só botar isso. Time sem sofrer gols, não. Tá? Quer dizer que o time não vai ficar sem sofrer gols. Estou falando isso umas 30 vezes para ver se entra na cabeça, porque realmente é um pouquinho complicado de entender, mas depois que tu pega o macete aí já é. Eu acredito muito que o Defensa deva fazer um golzinho aqui no Belgrano, tá bom? E dupla chance também é legal. Vamos lá, tem jogo às 8h30, jogo do Ginásia contra o Huracan. Esse jogo é legal porque o Huracan, ele tá a 8 jogos sem ganhar e vem sofrendo gols a 8 jogos. O problema é que o Ginásia La Plata não marcou gol nos últimos 5. Menos de 3 gols e meio nas últimas 9, o Huracan menos 3 gols e meio em 9. Se a gente olhar aqui a classificação, o Huracan em 19 jogos ganhou apenas 4, o Ginásia em 19 jogos ganhou apenas 6. Duas equipes que têm um ataque horroroso, um fez 16 gols, o outro fez 15, mas duas equipes que sofrem bastante gols. O Ginásia em 19 jogos sofreu 27 e o Huracan em 19 jogos sofreu 23. Que eu gosto desse jogo? Gosto de poucos gols. Gosto aqui a 1,17, menos de 4 gols no jogo. E esse jogo, eu vou falar pra você, esse jogo deve estar pagando muito um gol do Ginásia, porque é um time que tá 5 jogos sem marcar gols, mas vai jogar dentro de casa, contra um time que não tá vencendo, um time mais fraco, um time que sofre gol. Eu vou falar, deve estar pagando aqui 1,60 e 70. Eu não olhei. E vou falar, hein? Tem valor, tem valor. Até falei com vocês do jogo do Fluminense, lembra? O Fluminense dos últimos 7 jogos só tinha feito gols em 1. Muito provavelmente ia fazer gol no Goiás. Numa defesa fraca, né? Aquele jogo propício pro time voltar. Esse jogo aqui é o jogo propício pro Ginásia voltar a fazer gol. Interessante. Acho que vale uma moeda aqui, pro Ginásia marcar um golzinho. Interessante. Ah, Cris, mas eu vou fazer uma entrada no time que não faz gol de jeito nenhum. É uma parada arriscada, claro. Mas tá ligado aquele jogo que é propício pro time voltar a fazer gol? Pra mim, esse aí. Não sei se vocês discordam. Mas quem falar assim, não, Cris, eu prefiro voltar a entrar quando o time voltar a fazer gol. Aí beleza, futebol é momento, tá ligado? Não tem jeito. Vamos lá, pra gente fechar também às 8h30, Atlético Tucumã contra o Godoy Cruz. Esse jogo aqui pra mim já é chatinho, porque o Godoy Cruz, que é o visitante, ele é o melhor colocado, né? É o 9º colocado. Vai pegar o Tucumã, que é o 24º, em 19 jogos ganhou apenas 3. É um jogo difícil, tropa. Difícil demais. Esse jogo eu vou ficar de fora. Eu gosto mais dos outros 3 aqui que eu falei pra vocês, tá bom? Então é isso, fechamos nossos jogos, é o que a gente tem para nossa terça-feira. Como eu falei, a gradezinha fraca, mas tem alguns jogos aqui que, se quiser, né, dar uma arriscada, tem valor, né? Tem uns joguinhos aqui que tem valor. Esse dupla chance pro Estudiantes, invicto, e dupla chance tá pagando já bem, tá pagando 1,60, se eu não me engano. Esse golzinho pro Ginásia, coisa legal aqui, tá bom? Mas também quem não quiser fazer, quem quiser deixar para uma grade melhor, quiser preservar o seu dinheiro, show de bola, principalmente para quem tem banca baixa. A melhor opção é a gente estar indo onde a gente tem confiança. Se você não tem confiança nos jogos, não acompanha, não gosta, se eu tomar um head aqui, tá ligado? Não vai me fazer bem, então é melhor não fazer. Tira o dia de folga, aproveita aí, dia dos namorados e tal, já emenda aí mais um dia e volta quando tiver jogo melhor pra vocês, tá bom? Eu tô sempre aqui tentando trazer oportunidade e conto com a presença de vocês amanhã. Tamo junto, muita fé, pra cima! Bom, tropa, pra amanhã uma triplinha de menos 3 gols e meio pra gente. Primeiro jogo, menos 3 gols e meio entre Santa Fé e Estudiante. Segundo jogo, menos 3 gols e meio
entre Defensa e Justiça e Belgrano. E para fechar, menos 3 gols e meio entre Ginásia e Huracan. Essa nossa tripla deu total de 1,74 de odd, sempre bom para dobrar o nosso investimento ou próximo disso. E tamo junto, muita fé, pra cima!